Olá pessoal, meu nome é Wesley e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Vagando e Divagando. Todo início de ano para qualquer leitor organizado é sempre aquele período em que ele para e pensa que livros eu vou ler ao longo desse ano. Então para o primeiro vídeo do Vagando e Divagando, eu como um leitor não tão organizado assim, venho apresentar para vocês 12 livros para ler ao longo de 2022. E antes de tudo, considerem também se inscrever no canal, deixar um like e comentar, que isso vai ajudar bastante no início desse novo projeto do Vagando e Divagando. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. O primeiro livro que eu gostaria de apresentar para vocês é Hamlet, da Maggie O'Farrell. O livro basicamente vai contar a história de como Shakespeare se inspirou na morte do seu filho Hamlet para escrever Hamlet. Para os que não sabem, assim como eu, Shakespeare teve um filho chamado Hamlet e a morte desse filho precocemente foi muito importante não só na criação de uma de suas peças mais famosas, mas também fundamental na forma com que essa morte afetou a vida da família do famoso autor inglês William Shakespeare. Tenho que confessar que, apesar de não ter nenhum conhecimento prévio da obra de William Shakespeare, é ele considerado como um dos melhores livros em 2020, que foi o seu ano de publicação original. Com certeza aumenta um pouco as expectativas para essa leitura. Então, primeiro livro, Hamlet, de Maggie O'Farrell. O segundo livro da lista é Na Estrada com Ex, da Beth O'Leary. Na Estrada com Ex é um livro de road trip, que é um gênero que eu não tenho tanto costume assim de ler, mas todos os livros que eu peguei em algum momento que continham esse elemento, com certeza foram livros que marcaram bastante. Então as expectativas com Na Estrada com Ex é que seja aquela leitura divertida, leve, e espero bastante de me divertir ao longo dessa leitura. O terceiro livro é o primeiro grande calhamaço dessa lista que estou apresentando para vocês, e ele se trata de Musashi, de Eiji Yoshikawa. O livro é basicamente um grande romance épico sobre a vida de Miyamoto Musashi, o mais famoso samurai do Japão do século XVII, e que conta com uma história contada nas mais diversas mídias, desde os livros, mangás, filmes e por aí vai. As expectativas com Musashi com certeza são enormes, por ser um romance épico, por contar a história de um personagem tão importante da cultura japonesa e com certeza por ser um livro extremamente bem avaliado por todo mundo que lê. Primeiro volume, gigantesco, mas Musashi de Eiji Yoshikawa está na minha lista para ler ao longo de 2022. E com certeza trarei um vídeo para vocês quando eu terminar de ler essa obra. Seguindo a lista, agora começa uma grande sequência de livros de fantasia, que é o meu gênero favorito, e que com certeza vocês verão bastante aqui no canal. Começando por um livro que dispensa qualquer apresentação, Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. É uma das mais celebradas fantasias dos últimos anos, já conta com uma continuação chamada de O Temor do Sábio e se encontra estacionada e sem muita previsão de quando vai sair o terceiro livro e finalização dessa trilogia. O Nome do Vento é aquela fantasia clássica, épica, que traz elementos que todo mundo adora em qualquer livro de fantasia, como magia, grandes personagens, grandes heróis, grandes vilões e, com certeza, depois de tanto tempo adiando a leitura dessa obra, 2022 finalmente vai ser o ano em que vou conhecer O Nome do Vento. Em seguida temos Nós Somos a Cidade. Esse livro eu tentei ler ele ao longo do ano de 2021, mas ele não conseguiu me prender o suficiente para que eu continuasse a leitura e concluísse. Nós Somos a Cidade é um livro de fantasia urbana que, dentro do gênero de fantasia, não é o que eu mais costumo ler, então talvez isso tenha sido algo que afetou minha experiência inicial com o livro, mas com certeza as expectativas são grandes, porque a autora, N.K. Jemisin, é a autora de um dos meus livros de fantasia favoritos, que é A Quinta Estação, o primeiro livro da trilogia da Pedra Partida. Trilogia essa que, apesar de não estar aparecendo nessa lista, é outra que eu pretendo fazer a conclusão ao longo desse ano. E a premissa de Nós Somos a Cidade é bastante interessante. Basicamente, nós temos aqui um mundo em que a cidade possui almas e contam com avatares que representam o espírito dessa cidade. A cidade em que vai se passar a narrativa é Nova York, que finalmente desperta e vai se ver representada por um garoto franzino, perdido, que começa a sentir basicamente o que a cidade está sentindo. E agora ele corre um grande perigo e vai precisar da ajuda de outros 5 avatares que representam os distritos de Nova York. E eu quero com certeza dar prosseguimento na leitura de Nós Somos a Cidade. E agora eu apresento um livro que quem leu parou e pensou: o que está acontecendo nesse livro? Essa é uma opinião bastante popular acerca de O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Também a autora de O Circo da Noite, que foi um livro publicado anos atrás pela Intrínsticas e esgotou, e que vai ser lançado também pela Molo Branco ao longo deste ano. Enfim, sobre O Mar Sem Estrelas, sendo bem sincero, eu não faço muita ideia do que o livro se trata, e vendo as opiniões sobre o livro, eu acho bem interessante manter a premissa do livro um pouco escondida do meu conhecimento para ser surpreendido pela experiência que deve ser a leitura de O Mar Sem Estrelas. Não faço muita ideia do que se trata a obra, sei que é maluca,
alguns momentos não tem pé nem cabeça. E isso foi algo que conquistou muita gente que leu o livro. Então, assim que ler, eu trago para vocês um vídeo dizendo o que eu achei da obra. Mais um livro da editora Morro Branco, Foundryside, As Margens da Fundição, do autor Robert Jackson Bennett. Nesse livro nós vamos ter uma cidade industrializada através de magia. Essa premissa por si só, assim que eu bati o olho nela, me chamou a atenção, então em algum momento assim que for possível eu comprei Foundryside e disse que leria ao longo desse ano. Outro elemento interessante que aparece na sinopse de Foundryside é o fato de que os objetos aqui são animados através de comandos específicos por magia. Então dá para esperar um sistema de magia bastante interessante. E esse sistema de magia tem ligação fundamental com a trama do livro, que vai nos apresentar uma personagem ladra que recebeu a missão de roubar um objeto de poder inimaginável que pode mudar completamente a realidade desse mundo em que eles vivem. Então as expectativas para Foundryside com certeza estão grandes e espero gostar bastante desse livro. Em seguida, o último livro de fantasia da lista e que dispensa qualquer apresentação para qualquer fã do gênero. Estou falando de O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, do Tolkien. Qualquer fã de fantasia sabe a influência que essa obra teve na história do gênero, assim como tantas outras também tiveram, mas Tolkien sempre salta aos olhos como um dos livros que inspiraram tantos autores que escrevem sucessos hoje em dia. Então, dispensa qualquer apresentação, a obra de Tolkien. Esse é outro dos livros que eu tentei começar ao longo do ano passado, por algum motivo eu parei, mas sei que até onde estava lendo estava gostando bastante, então esse ano com certeza sai a leitura de O Senhor dos Anéis e quem sabe da trilogia toda. E com certeza vai ter vídeo no canal assim que eu terminar de ler ao menos esse livro. Agora o único livro de não ficção da lista e o último dos 3 livros que eu comecei a ler ano passado e eu não concluí. Estou falando de Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan. Esse livro foi publicado inicialmente em 1994 e é considerado ainda hoje um dos livros mais atuais de divulgação científica e uma visão do futuro da humanidade no espaço, como bem diz aqui o subtítulo da obra. E apesar de ser um livro que mostra na maior parte do tempo alguns acontecimentos de décadas passadas, ele apresenta alguns conceitos bastante interessantes e coisas previstas aqui para acontecer, como algumas missões espaciais, nós vemos que hoje aconteceram e ainda acontecem nos dias atuais. E esse é Pálido Ponto Azul. O próximo livro eu não tenho físico, tenho apenas no Kindle, e se trata de Duna, do Frank Herbert. Esse é um dos maiores clássicos da ficção científica mundial. Contou com um filme lançado agora no fim de 2021, que apesar de não ter lido ainda o livro, fui assistir. Gostei bastante do filme e com certeza as expectativas para a leitura de Duna aumentaram depois de ver o filme, ainda mais com o final que ele tem, que até onde sei para mais ou menos na metade do que seria o primeiro livro da série. Duna dispensa qualquer apresentação, tem aquele mundo que o autor simplesmente nos joga, nos apresenta conceitos e que demora para dar algumas respostas. E ainda assim, quando entrega, apresenta grandes reviravoltas, grandes personagens e uma trama de conspiração política que promete mudar os rumos do universo que vamos conhecer ao longo da leitura. Os 2 últimos livros da lista são 2 livros do Stephen King, 2 das mais celebradas obras do autor, e a primeira dela é Novembro de 63. Vocês já imaginaram como seria uma história em que alguém volta no tempo para impedir o assassinato de John Kennedy? Stephen King imaginou. E aqui ele escreveu essa história sobre viagem no tempo com uma premissa que pode trazer consequências imprevisíveis para a narrativa. E esse é um livro que foge um pouco do gênero de terror, que foi o que consagrou o Stephen King como o grande ator que ele é hoje. Mas com certeza é uma de suas obras mais aclamadas e não vejo a hora de parar para ler Novembro de 63. E por último, sem dúvidas o maior livro da minha estante, o maior livro dessa lista, A Dança da Morte. Existe tempo melhor para ler um livro sobre o fim da civilização como conhecemos por conta de uma pandemia? É isso que A Dança da Morte vai apresentar para a gente ao longo das mais de 1.200 páginas. A Dança da Morte é tido como um dos melhores, se não o melhor livro de Stephen King. E está ali no top 2 ao lado de It, talvez colocando Novembro de 63 também. Uma narrativa que mostra um mundo árido, dividido e que nos apresenta a eterna luta entre o bem e o mal. Parece simples, mas com certeza 1.200 páginas tem bastante espaço para apresentar uma das histórias mais épicas que um leitor pode ler na vida. Então, A Dança da Morte em algum momento vou começar ao longo desse ano. E vai ser aquela leitura que vai se arrastar ao longo de um período até que eu consiga concluir. Mas A Dança da Morte tem potencial para ser uma das grandes leituras de 2022. E é isso, esses são os livros que eu pretendo parar para ler em algum momento ao longo de 2022. E são livros que com certeza me deixam cheio de expectativas para como vai ser 2022 nas minhas leituras. Que é um ano que eu pretendo ler um pouco mais do que normalmente leio,
ter novas experiências literárias e como alguém que fala sobre livros na internet, depois de vários anos escrevendo no blog Vagando e Divagando, agora vindo para o YouTube. E espero ver vários desses 12 livros na minha lista de melhores do ano, quando eu vier aqui no canal contar para vocês. E é isso, espero que tenham gostado desse primeiro vídeo do Vagando e Divagando. Deixem sugestões, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um comentário, um like, que isso com certeza vai ajudar bastante na motivação para continuar com a produção de conteúdo aqui no Vagando e Divagando no YouTube. É isso, gente, e até a próxima.